Olha, é que a pedagogia do oprimido tem que ver muito mesmo com muitas coisas que estão, ainda que ligadas à economia, sobre a economia, em torno da economia. Por exemplo, mês passado, ou atrasado, eu estive em Colônia, na Alemanha, para um congresso nacional, em que um dos temas centrais eram as relações norte-sul. E houve um patrocínio de todos os estados, com exceção de um deles, que é um pouco direitista, e cujo governo se negou a participar a ajudar a formação do Congresso, etc. Inclusive, aliás, houve um fato interessante que vale a pena dizer. Um organismo internacional, sabendo disso, ajudou o Congresso com $15 mil ou $20 mil, etc. No dia do encerramento do Congresso, os professores, eram todos professores alemães, os professores informados da recusa que o governo desse Estado mais direitista, a sua recusa a ajudar o Congresso, eles fizeram uma cota hora para que se devolvesse ao organismo internacional com milhões de agradecimentos, mas para que o organismo não desfalcasse seus fundos para ajudar outros povos do terceiro mundo, mas devolveram o dinheiro. Fizeram a cota e pagaram e fizeram um protesto contra o governo daquele Estado. Neste encontro, vários educadores da ex-Alemanha Oriental me procuraram e me disseram: finalmente estamos podendo ler a pedagogia do oprimido agora. Estamos lendo você. E um deles disse: olha, eu continuo um homem socialista. Eu não tenho nada a ver com o capitalismo, agora que aquilo tinha que mudar, tinha. Aí, eu acho que a resposta que eu vou te dar com relação à jovem alemã hoje, alemã antes alemã ocidental, um comentário que ela me fez, e onde é que a pedagogia do oprimido entra nisso, é que para mim, em primeiro lugar, isso tudo que está ocorrendo, não apenas na Europa, mas no mundo todo, com mais força e ênfase numa parte do que em outra, essa coisa do leste europeu, da União Soviética, essa mudança, isso tudo para mim é muito mais, e aí você vê como essa coisa tem que ver com esse encontro da gente sobre arte e educação. Isso para mim é muito mais uma espécie assim de ode à liberdade do que outra coisa qualquer. E a pedagogia do oprimido é toda ela, uma ode também à liberdade. Quer dizer, a minha amorosidade à liberdade, o meu gosto da liberdade, a minha necessidade da liberdade, e não da licenciosidade, porque quando eu me planto contra o autoritarismo, eu não faço concessões à licenciosidade. Quer dizer, por isso mesmo eu me planto contra o autoritarismo numa posição de autoridade e de liberdade. Quer dizer, no fundo, o que eu quero e que eu procuro viver é a tensão entre a autoridade e a liberdade, e não a autoridade ou só a liberdade. O que eu vivo é a tensão entre as duas que me faz livre, o que me faz brigando pela liberdade. E a pedagogia do oprimido é isso para mim. Com momentos de equívoco, com momentos... Eu agora estou até relendo todo esse livro, anoto o livro por causa desses 21 anos. E é possível que a gente tenha algumas coisas a aclarar, a retificar. Mas para mim é aí que a pedagogia do oprimido molhada também, e em certo sentido até antecipadamente molhada desse tempo que a gente vive hoje,
E tem que ver com os jovens da Europa, como tem que ver com os jovens do Senegal. Então, parece que eu compreendia mesmo a minha prática em relação a países do primeiro mundo, indica uma terceira pergunta nessa nossa bate-papo, que é o seguinte, professor. O Teatro Grips de Berlim, que é um teatro dedicado à infância e à juventude, nos anos 70, utilizava a pedagogia do oprimido como, eu não vou dizer a sua Bíblia, eu acho que a pedagogia do oprimido não permite, não. Muito pelo contrário, mas como uma orientadora na construção das suas obras poéticas, desde que o sistema educacional alemão lhes parecia, a Volker Ludwig e a Kohlneder, dois diretores do teatro, um sistema extremamente autoritário, onde os adultos desejavam perpetuar as suas experiências e não abrir espaço para as reivindicações, os interesses e o sentir dos mais moços. Então eles se utilizavam da pedagogia do oprimido nesse sentido de poder com ela criar instrumentos contra o autoritarismo pedagógico. Isso, exato. A moça alemã estaria ainda nos anos 89, né, que o senhor se referiu, nesse mesmo espaço de pergunta, de inquietação diante do autoritarismo da pedagogia na Europa. Mas eu acho que ao lado disso, mais do que isso, e a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo um fim de século que coincide com um fim de milênio e um começo de século, um começo de milênio, em que a liberdade é, de novo, numa outra perspectiva, um tema gerador, um tema histórico. Entende? Não que nunca tenha sido, evidentemente que a liberdade, a discussão, a prática, a busca, a briga pela liberdade nos fez. A liberdade hoje se torna, professor, vamos dizer, um tema de um movimento de massa e não mais um tema de indivíduo. Mas eu acho eu acho que também tem que ver com o indivíduo. Também. O indivíduo não pode ser estranho aos temas coletivos. Está entendendo? Quer dizer, eu diria talvez para deixar mais claro como eu estou vendo e como eu penso isso. A dimensão individual de mim, né? Quer dizer, aquela coisa mais radical e substantiva que faz que eu seja esse sujeito não repetível que é Paulo Freire, ou seja, esse eu mesmo. Essa coisa não é capaz ou não é suficiente para explicar porque eu escrevi a Pedagogia do Oprimido. Mas sem ela também eu não escreveria a Pedagogia do Oprimido. Então, entende? Quer dizer, então essa dimensão individual de nós que foi escondida. Então, a Pedagogia do Oprimido, escrita por esta pessoa irrepetível, ela propõe o que de fundamental para o indivíduo que se orienta por ela? Olha, em primeiro lugar, mesmo até antes de pensar nas propostas que ela faz, uma delas eu acho que talvez seja a mais fundamental, é a proposta pela briga, ou proposta da briga pela liberdade, e que eu prefiro chamar o tempo todo de libertação. E que, concretamente, que liberdade é essa do que o senhor fala? Mas veja bem, é a liberdade de estar sendo. A liberdade de estar sendo com os outros, a liberdade de mudar o mundo, de recriar o mundo, de refazer o mundo. Isso é possível para nós, no Brasil,
no terceiro mundo, no momento atual, Olha, 1990, que estamos gravando essa entrevista?